O meu nome é Rui Carvalho Homem, sou professor da Faculdade de Letras do Porto e, nos últimos 3 anos, também presidente da European Shakespeare Research Association. E aqui estou, no Brasil, num conjunto de iniciativas shakespearianas em que tomo parte com imenso gosto, com imenso prazer. E gostava de dizer alguma coisa nesta circunstância sobre o lugar de Shakespeare, bom, na minha própria vida e no meu trabalho, mas essencialmente na cultura portuguesa. No meu departamento, no Porto, desenvolvemos desde há pouco mais de uma década um projeto a que chamamos simplesmente da Shakespeare Project, à falta de melhor designação, e que se centra na produção de uma nova tradução integral do cânon shakespeariano em língua portuguesa. Trata-se de um projeto que me tem mobilizado intensamente, a mim e aos meus colegas, e que nos tem levado não apenas a um envolvimento muito ativo com o trabalho de tradução literária, mas também de estudo intenso do modo como um autor como Shakespeare foi sendo processado na cultura portuguesa, encontrando um determinado impacto nas nossas práticas de escrita, nas nossas representações nacionais, oferecendo-nos, como em tantas culturas em que Shakespeare encontrou caminhos de desenvolvimento e de expansão tão influentes, o modo como Shakespeare na cultura portuguesa, ia eu a dizer, nos foi facultando recursos expressivos para nos confrontarmos de maneira produtiva com a nossa circunstância cultural e histórica. E é curioso, trata-se de uma história, uma narrativa, a da entrada de Shakespeare na cultura portuguesa e dos caminhos que por lá foi encontrando, que tem um início relativamente tardio. É só pelo último quartel do século XIX que nós começamos a encontrar uma prática tradutória razoavelmente sustentada da obra de Shakespeare. Mas, embora tendo esse início tardio, revelou-se especialmente influente e atravessou vários momentos decisivos da nossa história política e social. E deixem-me mencionar 2 casos especialmente intrigantes. O primeiro deles é o do interesse de um dos nossos últimos monarcas constitucionais, o rei Dom Luís I, Dom Luís de Bragança, monarca justamente num período significativo do último quartel do século XIX, que para além de ser rei era, enfim, um homem extremamente culto, um mecenas, um patrono das artes e um tradutor literário, e que resolveu traduzir 4 peças de Shakespeare, e as suas traduções estão entre as primeiras que reconhecivelmente foram feitas de modo direto a partir de textos ingleses, desviando-se daquela prática de tradução indireta via língua francesa que marcou de modo tão flagrante a assimilação de Shakespeare em diferentes culturas literárias da Europa. Dom Luís traduziu diretamente o inglês, traduziu o Hamlet, o Otelo, o Mercador de Veneza e o Ricardo III, e essas traduções têm particularidades interessantíssimas. Refletem a circunstância do tradutor, o modo como ele se relaciona com o poder, com um certo entendimento do poder, com aquilo que é a vida de corte, com aquilo que é a relação entre um monarca e a sua entourage, aqueles que o rodeiam no seu cotidiano. As suas traduções, em consequência, confrontam-nos com soluções que serão hoje surpreendentes, mas que acabam por se transformar em documentos da nossa história política. Aquele passo famoso do Hamlet, que na maior parte das versões portuguesas, e penso que no Brasil acontece o mesmo, com que temos maior familiaridade, nós reconhecemos como algo vai mal no reino da Dinamarca ou algo está podre no reino da Dinamarca. Na versão de Dom Luís é algum vício há na Constituição da Dinamarca. E é peculiar como um monarca constitucional, ao ter de encontrar um problema com o corpo político, vai apontar para a Constituição que não para a monarquia.
E essas versões de Dom Luís continuam curiosamente a ser populares, quase século e meio depois de terem sido publicadas pela primeira vez. Continuam a ser publicadas em Portugal e ainda há quem encontre nelas a via de entrada privilegiada para a obra de Shakespeare. O segundo caso flagrante do entrecruzamento do processamento cultural de Shakespeare e a nossa história social e política prende-se com alguém que ocupa um lugar muito diferente no espectro da nossa história política. Um secretário-geral do Partido Comunista. O comunista português mais famoso do século XX, Álvaro Cunhal, uma figura quase mitificada no imaginário da esquerda portuguesa, que numa fase da sua vida em que esteve preso por razões políticas, quase sempre em isolamento na penitenciária de Lisboa, resolveu traduzir King Lear. E conseguiu fazê-lo com recursos bastante limitados, mas revelando, enfim, uma estrutura intelectual e de percepção estética assinalável. E a história dessa tradução encontra imbricações também muito próximas com aquilo que foi a experiência política portuguesa nos anos do pós-Segunda Guerra Mundial. Porque o que aconteceu é que o Estado português, o governo português, o regime de Salazar, não permitiria que essa tradução de Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista Português, fosse publicada com o seu nome como tradutor. De modo que há um processo de ocultação da autoria dessa tradução, que é publicada sob pseudónimo, curiosamente sob um pseudónimo feminino, e só já pelos meados da primeira década do novo milénio, largos anos após o fim da ditadura, é que Álvaro Cunhal resolveu recuperar essa tradução e publicá-la pela primeira vez com o seu nome como tradutor, demarcando-se, portanto, da prática de ocultação que tinha persistido anteriormente. Trata-se de uma tradução cuja recepção, quando republicada nessas circunstâncias, veio a cruzar-se também de modo próximo com o entendimento que na cena pública e política portuguesa foi feito da trajetória desse grande líder político nos últimos anos da sua vida, quase como se essa republicação da sua tradução fosse um comentário indireto sobre aquilo que eram as fortunas políticas do país num momento em que esse tradutor estava, por força de circunstâncias naturais, em processo de saída não apenas da vida política, mas da vida tout court. São, portanto, episódios, como eu dizia, da recepção e da assimilação de Shakespeare na cultura portuguesa que mostram a frequência com que este dramaturgo tem, em diferentes pontos da Europa, em diferentes pontos do mundo, proporcionado aquilo que em momentos anteriores eu designei como recursos expressivos para nos confrontarmos com a nossa circunstância. A consciência de que é assim é, sem dúvida, uma das coisas que mais nos anima, a mim e aos meus colegas, no nosso projeto Shakespeare na Faculdade de Letras do Porto. É agora o inverno do nosso descontento que este filho de York torna verão radioso. Um sol que as nuvens ensombrando a nossa casa vem dispersar, enterrando-as no oceano. Cingem-nos a fronte agora aos louros da vitória e as armas feridas penduramos quais moimentos. O alerta guerreiro faz-se encontro deleitoso, a marcha temível, bailado prazenteiro. A guerra façanhuda desfranziu o sanho e, em vez de montar corcéis albardados, espantando as almas de inimigos timoratos, saltita leve pela Câmara das Damas ao som lascivo e aprazível do alaúde. Mas eu não sou apessoado para o gozo, nem talhado para adular o espelho amante. É rude o meu molde e não tenho a majestade do amor para me exibir a uma ninfa atrevida. Desfalcado que sou da bela proporção, roubado nas feições pela enganosa natura, disforme, imperfeito, dado antes do tempo, ao alento do mundo, nem meio acabado, e tão mancamente e sem forma nem jeito, que os cães me ladram quando passo a coxear.
Ora, eu, nesta paz fraca e flauteante, não tenho deleites com que passar o tempo, a menos que contemple ao sol a minha sombra e faça trovas à minha desfigura. E assim, já que não posso ser amante para desfrutar dias tão belos e melífluos, estou decidido a revelar-me um vilão e detestar o ócio ameno destes dias. Já maquinei, preparei tramas nefastas, perdições ébrias, sonhos e calúnias, para pôr meu irmão Clarence e o rei, um contra o outro, num ódio de morte. E se o rei Eduardo for tão justo e honesto quanto eu sou falso, ardiloso e traiçoeiro, será Clarence hoje mesmo aferrolhado. Profetizaram a Eduardo que um tal G dos seus herdeiros o assassino se prevê.